Estou aqui a estudar o livro de Crônicas e tive que fazer uma paragem bem estratégica porque não posso deixar de passar essa informação a vocês. E ao estudar aqui o livro de Crônicas, fui focar-me logo em Salomão e depois em Roboão. Roboão foi filho de Salomão, Salomão foi filho de Davi. Então, Salomão teve um reinado muito positivo, mas depois cometeu excessos, e esses excessos levaram então à ruína do seu legado. A transição entre o reinado de Salomão para o do Roboão trazem-nos aqui fortes lições sobre marca pessoal, sobre liderança e sobre continuidade, legado, e para a gestão de uma marca pessoal forte, para que se deixe um legado também forte. Existem princípios que não podem ser passados por cima, como é a questão da continuidade, consistência e também a questão da coerência, ou seja, o branding da marca, né? Ele precisa ser valorizado, esse branding. E Salomão recebeu o branding de Davi, mas não conseguiu fazer com que este branding fosse abraçado por Roboão. Salomão deixou uma marca muito forte, apesar de ter tido ali percalços, mas a marca dele de forma global era muito forte, muito boa. E eu apontei aqui os pontos principais, marcada por sabedoria, diplomacia, negociação e também prosperidade. Então, esses 3 pontos na marca de Salomão fizeram com que ele tivesse uma reputação muito forte. E já naquele tempo, ouvia-se falar tanto do rei de Salomão, que ele atraiu muito networking forte. Reis, rainhas iam para visitá-lo, para saber desta sabedoria que ele tinha passando aqui pelo Nasmo. E uma das grandes marcas foi também a passagem da rainha do Sabá para conhecê-lo pessoalmente. Ela ficou tão impressionada que ela disse que aquilo tudo que ela tinha ouvido a respeito dele é maior ainda quando ela encontrou-se com ele, deixou muita mais riqueza ainda para o Salomão. Agora, aqui, baseado mesmo naquilo que a Bíblia nos traz como história desse grande homem, eu vou apontar aqui os maiores acertos do rei Salomão, com base naquilo que é a gestão da marca pessoal. Primeiro, diferenciação e posicionamento. O facto de ele ter pedido a Deus sabedoria ao invés de riquezas, ele recebeu o dobro daquilo que ele pediu. Então Deus deu a ele sabedoria, que ele conseguiu ser muito estratégico, muito forte a nível do conhecimento e da estratégia, e foi também muito bem posicionado por causa desta sabedoria, desse conhecimento. A sabedoria é poder, não é? Essa sabedoria que é poder tornou um homem altamente respeitado. Depois, o segundo acerto foi a questão da credibilidade. Ele trabalhou na sua credibilidade. Foi um homem que não apenas pareceu credível, mas ele também tornou-se mesmo credível. E foi a questão da justiça, por exemplo, um dos pontos mais altos no exercício das suas funções enquanto também juiz, e nós vemos ali no capítulo 3, quando ele faz o julgamento das 2 mães que levaram então, os seus bebês. Então, sabedoria trouxe-lhe também este posicionamento da credibilidade. Depois veio a questão da influência. Ele dominava essa influência porque tinha uma voz forte. Ele tinha uma voz forte. Quando eu falo sobre dominar a influência, é o que é que ele faz com essa influência que ele tem. Como ele era muito inteligente, ele criou alianças estratégicas. Olha só, uma pessoa muito inteligente não andou sozinha. Ele sabia que ele precisava de ter ali um networking forte. Então esse networking forte fez com que ele criasse alianças estratégicas muito mais poderosas ainda, o que levou então a que o comércio fosse cada vez mais expandido ali na terra onde ele estava a reinar, e tornou cada vez mais próspera a terra, ele cada vez mais próspero, enfim. Essa prosperidade também chamava a atenção daqueles que estavam ali à volta e queriam saber como é que ele fazia essa gestão, como é que as estratégias dele eram sempre muito bem sucedida. E há uma máxima que gostamos muito, estrategistas, de dizer aqui no Personal Branding: quem não é visto não é lembrado. E depois há um conflito aqui, porque com a palavra de Deus, quem não é visto é lembrado, porque Deus faz com que você seja lembrada por quem precisa se lembrar de ti, e até esquecida por quem precisa esquecer de ti. Então, esta analogia trouxe-me aqui também uma explosão na minha mente, mas eu entendi que tudo tem que cooperar, tudo tem que cooperar. Então, Salomão me mostra aqui que a visibilidade dele fez sim com que ele fosse lembrado, e a visibilidade se transformou como? Foi num construir de algo valioso. Ele deixou um templo muito valioso, o templo assim, mais impactante da história que Salomão construiu, e esse templo deu-lhe visibilidade até os dias de hoje. Nós conhecemos a história de Salomão e esta visibilidade está intacta. Mas depois, é claro, tem aqui um ponto muito fraco, né, que acabou quase com o seu reinado. Foram as mulheres. As mulheres. Salomão não teve ali o cuidado, né? Os mesmos erros, né? As mesmas falhas, os mesmos sintomas do seu pai Davi. Ele reproduziu e ainda fez melhor, maior ou pior, nem sei como classificar. E Salomão conseguiu ficar com 700 esposas e 300 concubinas, não sei como é que isso é possível, mas pronto, ele tinha poder. E esta questão foi então um grande fracasso do seu reinado. Por quê? Porque as mulheres todas eram estrangeiras, aliás, muitas das mulheres eram estrangeiras, e elas vinham também com os seus deuses. Ele não atentou para isso. Esses deuses começaram a ser adorados naquele lugar onde era consagrado apenas para o nosso Deus. E aí começou o declínio de Salomão. Então, uma marca pode ser muito forte e muito influente, mas se não tiver coerência entre as suas ações e aquilo que ela proclama que são os seus valores, esta marca vai se enfraquecer até ser destruída.
Por quê? Porque ele é dissonante. Ou seja, eu digo uma coisa, eu apregoo uma coisa, mas eu não faço essa coisa. Como é possível alguém dizer que adora a Deus, constrói um templo, passa por tantas situações, tem tanta intimidade com Deus, mas depois perde-se numa coisa que pode muito bem ser evitada? E esta incoerência, essa dissonância criou então um grande fosso aqui no reinado de Salomão. E depois passa para Roboão, que é seu filho. Outra situação, Salomão foi preparado pelo seu pai Davi durante muito tempo para o substituir. Com Roboão não foi da mesma forma. É só saber porquê. Então, Roboão herdou o reino do seu pai, né? Tem um legado aí e ele tinha que dar continuidade ao legado. Mas o que é que ele fez? Decidiu tomar as suas próprias decisões, decidiu fazer a sua própria história, o que não é mau, mas a falta de coerência, a falta da continuidade dos valores deixados pelo seu pai, pelo seu avô, não foram tidos em consideração, então ele tentou fazer da sua forma para também atingir resultados positivos. Eu acredito que ele queria atingir bons resultados, mas não ouvir feedbacks, grande 860 que nós temos aqui nesta marca pessoal, fez com que ele tivesse então uma atitude arrogante e tenha então tido ali problemas muito graves. As falhas de Roboão na continuidade da marca foram, primeiro, a falta de inteligência relacional. Até para nos relacionarmos nós precisamos ter inteligência, nós precisamos ser humildes, ter escuta ativa. E o segundo de Crônicas fala aqui sobre esta passagem, segunda de Crônicas 10, onde conta a história de Roboão ter ido pedir conselho aos anciãos que aconselhavam a Salomão. E os anciãos aconselharam-no a diminuir o peso que Salomão tinha para com o povo, né? O jugo que Salomão tinha dado ao povo, o povo pedia que se diminuísse a pressão, que se diminuísse o pagamento dos impostos e houvesse ali alguma redução. E eles haviam de servir Roboão. E esses anciãos aconselharam a fazer isso. Olha, diminui isso e eles vão servir. Mas depois ele fez o quê? Foi chamar os amigos que cresceram com ele. Olha, vamos sentar aqui. Eu quero fazer isso, o povo está pedindo isso, o que é que eu faço? Olha, aumenta a dureza. Então, Roboão decidiu dar ouvidos aos amigos, aos seus colegas que cresceram juntos e que estão com mais conhecimento daquilo que é a atualidade, que sabem muito bem como é que as coisas funcionam, porque os velhos já não têm ali muita sabedoria para ele, a arrogância, né? Fez pensar dessa forma. Então, ele deu ouvido aos amigos que o aconselharam a não dar ouvido aos anciãos nem ao povo e aumentar ainda mais o peso sobre o povo, cobra mais. E se antes o teu pai dava chibatadas, você agora coloca uma ponta dura nas chibatas para lhes dar e magoá-los com mais força. E assim o senhor doutor Roboão o fez. Mas não só o fez, como teve uma comunicação muito arrogante com o povo. Foi para o povo e disse: olha, vocês estão aqui a pedir isso, a me comparar com o meu pai, eu não vou fazer como o meu pai fez, eu vou fazer pior que o meu pai fez, eu vou aumentar na vossa dor. Comunicação arrogante, dissonante daquilo que era a comunicação do seu pai e do seu avô Davi, que era até homem de guerra, mas que tinha pessoas ali fiéis ao servir. Roboão deixou para trás tudo isso, deixou para trás a Deus, deixou para trás a continuidade da marca, a comunicação, o tom de voz e todo esse conjunto que faz então uma marca tornar-se cada vez mais forte e com o gado também forte e enfim. Falta de inteligência relacional, comunicação arrogante, reputação já estava lá embaixo. O povo começou a rebelar-se. Das 12 tribos, 10 tribos rebelaram-se, 10 tribos não quiseram servi-lo e houve então divisão do reino. Começa a perseguição agora contra este rei que não teve sabedoria, não teve humildade, não teve inteligência relacional nem emocional para lidar com esta liderança estratégica que devia ser a do seu reino. A marca do Roboão ficou muito manchada, mas muito manchada mesmo, a ponto de ter perdido este reino praticamente. Ele até ainda tentou reerguer, conseguiu levantar algumas cidades, conseguiu juntar alguns levitas e sacerdotes que fugiam da idolatria do outro reinado, não é? Mas não foi suficiente, porque o seu reinado, a sua liderança, não inspirava lealdade. E nós somos aquilo que emitimos. Sabe o que é posicionamento? É a forma como nós fazemos os outros se sentirem em relação a nós. E a forma como ele fazia as pessoas se sentirem em relação a ele não dava esta autoridade, não dava esta confiança. Então ele até influenciava, mas não dominava essa influência. Vamos lá pensar o que é que o Roboão podia ter feito para evitar esses constrangimentos. Primeiro, ele podia ter ouvido a voz de Deus. Um homem cristão tem que ouvir primeiro a voz de Deus. Até porque Deus já lhe tinha avisado que havia de haver uma separação dos reinos. Deus colocou e Deus fala. Deus fala, minha gente. Muitas vezes nós estamos a viver tanto comigo que não conseguimos ouvir a voz principal. E se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele saberia que uma marca forte não se constrói pela força, mas pela autoridade. Como é que vem a autoridade? Pela confiança, pelo posicionamento, pela sabedoria e não pela força. A força nunca vai ser uma boa aliada de uma liderança. No início de todas as questões, ele já podia ter fortalecido a sua autoridade. Mas olha, ele não atentou para isso. Quando tentou fazer diferente, era muito tarde. Deus permitiu que as coisas acontecessem como aconteceram e infelizmente foi a destruição, né,
legados tão fortes, tão bons, e ele deixou tudo por água abaixo. A importância de trabalhar no legado. Nós que estamos na posição de liderança precisamos trabalhar muito fortemente com quem nós queremos deixar o nosso legado. E isso é trabalhar a nossa marca. As pessoas precisam saber quais são os nossos valores, os nossos princípios, o que é a nossa identidade, o que nós projetamos. As pessoas que estão à nossa volta precisam não apenas ver, mas viver os nossos valores e o nosso branding. Ele seria a sua autoridade pelo exemplo. Ele tem 2 exemplos muito fortes. Isso é assim, ele tinha caminho aberto para fazer o que ele quisesse da forma certa. Davi era um exemplo, era uma pessoa que o povo amava. Salomão também deixou um legado desta natureza. E eram pessoas que serviam. Conclusões sobre a marca pessoal e a gestão destes 2 homens da Bíblia. Salomão começou uma marca forte e consolidada, por conta de todo o passado que ele também adquiriu do seu pai Davi, mas no final da sua vida não teve coerência para dar então continuidade à fortaleza do seu legado e o reino ficou enfraquecido. Roboão recebeu um reino já a enfraquecer, mas ao invés de buscar ajuda, conhecimento e as estratégias que levaram o reino a ser forte no passado, ele foi arrogante. Ele foi arrogante de tal forma que não conseguiu dar ouvidos aos sábios, a quem lhe podia ajudar, e deu ouvidos então a vozes que não estavam aptas para ajudá-lo, o que fez então com que arruinasse. E esta arrogância de Roboão deu vazão à má gestão e à falta de visão. E tudo isso culminou com manchar mesmo a reputação deste legado, deste reino, a ponto de dividi-lo. E é uma palavra muito certeira que diz que o reino dividido não subsiste. E a maior lição que eu tiro aqui é que uma marca forte não está associada apenas à conquista, mas na manutenção desta conquista, ainda que ela seja pequena. A manutenção dela vai trazer coerência na comunicação da marca, vai atrair ajudadores de destino, vai fazer com que ela cresça gradativamente e vai fazer ela posicionar-se no seu mercado. E uma forte lição que eu também aprendo é que uma marca forte pode e abre portas, mas são as atitudes diárias que vão fazer com que permaneçamos ou destruamos o legado. São as nossas atitudes diárias que vão fazer com que essa porta se mantenha aberta para os que vêm atrás de nós ou se fechem após nós entrarmos e nunca mais se abra, até que outro faça uma nova história e recomece. Então a importância de trabalhar pensando que somos uma marca e a nossa marca, por mais que a gente desapareça, ela permanece. É a responsabilidade de pensar o que será das nossas gerações, como queremos ser lembrados, como queremos que o nosso legado permaneça. Que atitudes temos estado a tomar diariamente?